Alô, eu sou o Wagner, lembra de mim? Então, estamos aqui para atender a chamada de um amigo que pediu para a gente fazer uma abordagem sobre as religiões afro-brasileiras e sobre o budismo. Eu tenho até a impressão que a gente já fez, mas como aos amigos a gente faz o que pode, eu vou rapidamente deixar claro aqui as diferenças. Não vou fazer uma abordagem teórico-metodológica. Vou fazer uma abordagem extremamente resumida do que cada uma delas representa. Eu escolhi como religião afro-brasileira a mais pura, que é o candomblé, tá? Por exemplo, a Umbanda, ela produz um sincretismo religioso, então fica mais difícil de trabalhar. O candomblé, como tem uma linhagem pura de origem afrodescendente, a gente pegou o candomblé para fazer uma comparação mais correta e consistente, tá? Então, dentro da religião afro-brasileira, o candomblé, acontecem os seguintes eventos de suporte dela enquanto religião. É admitida a separação entre corpo e alma. Então você tem um corpo, quando você morre, a alma segue. Isso lembra muito o cristianismo ocidental, né? Platão também falava disso, né? Você estava no mundo das ideias, errou, veio parar nesse mundo aqui. Se você filosofar, você volta ao mundo das ideias. É ontológico, né? Está dentro do ser humano. Outra coisa, o bem e o mal são separados uns dos outros. Ou seja, existem entidades voltadas para o bem, tão somente para o bem. E existem entidades voltadas para o mal, totalmente para o mal. Há também a mediação dos orixás entre os humanos e o Deus Supremo Olorum. Eles têm um Deus Supremo. E os orixás mediam. Por que mediam? Porque eles são a intermediação do mundo real com o mundo dos deuses, do Deus Olorum, que é um Deus único. Isso é interessante. Monoteísmo. Outra coisa, existe comunicação com os mortos. Eles aceitam a existência de comunicação com os mortos. Então você teria condição de se conectar com alguém teu que já morreu. Eles aceitam isso, eles vivem dentro desse arcabouço ideológico, ok? Religioso. No budismo, a gente tem posições diferentes. Estou falando do verdadeiro budismo de Nichiren Daishonin. Você sabe, né? Mais de 3.000 e tantos tipos de budismo. Aliás, a propósito, budismo nós não falamos pela Soka Gakkai, ok? Nós não falamos pela BSGI. Somos quadros, somos admiradores, somos membros. Então aqui está. Budismo. Negação da dualidade. Corpo e mente são uma coisa só. Dois, porém não dois. Corpo, mente. Mas não um corpo em uma mente. Isso é lindo. A gente tem substancialidade, não substancialidade, caminho médio. Então não há separação de corpo e mente, não há separação de corpo e alma, não há separação de corpo e espírito, tá? Morto, energia. Vivo, matéria. Isso é a simultaneidade de causa e efeito. O budismo, de Nam-myoho Renge-kyo, é a lei de causa e efeito do universo. O bem não é separado do mal. Você tem 10 estados de vida. Inferno, fome, animalidade, ira, humano, alegria, erudição, absorção, bodhisattva e Buda. Como eles são multi-inclusos, o bem e o mal existem dentro de todos os corações humanos. Os deuses budistas são alegorias para a história ser contada. A rigor, os deuses budistas são os 266 elementos da tabela periódica da química e os 32 elementos da tabela periódica da física, ok? Na verdade, ventos, águas, são deuses budistas. Os deuses budistas não são divinos, atenção, hein? Eles existem para servir o Buda. Quem é o Buda? O Buda é você, um ser humano comum. Outra coisa importante, não existe ser supremo. A palavra Butsu, traduzida do sânscrito, é algo como autodespertar ou iluminar-se. Então não existe ser supremo. Outra coisa fundamental no budismo, não existe comunicação com os mortos. Não há comunicação com os mortos. Uma vez a pessoa morre, ela vira energia e se funde ao universo com seu código eletromagnético. E, quando vivo, matéria. O código eletromagnético é atraído por X e Y, produzindo o efeito Z, que é a vida da pessoa. Então, essa é a base da separação entre a
filosofia oriental, budismo, e afrodescendentes que praticam candomblé, a linha candomblecista que nós temos aqui no Brasil, herdando dos africanos, tá? O budismo não é melhor nem pior do que qualquer religião, mas ele tem postulados que são bastante claros e são todos eles discutíveis e negociáveis dentro da realidade, porque budismo é vida e vida também é ciência. Bom, como eu estava dizendo a vocês, o budismo não é melhor nem pior do que nenhuma outra religião, pelo contrário. A gente tem mais do que tolerância religiosa. A gente aceita as outras religiões como elas são. O que nós temos visto, inclusive, com certa apreensão, é o aumento do nível da intolerância religiosa no Brasil, principalmente contra as religiões afro-brasileiras. O que, além de ser uma ofensa à história da formação social brasileira, é de caráter racista, principalmente nos programas de televisão que são explorados abertamente em vários canais abertos. Você pode observar que quando tem exorcismo, ultimamente tem sido desfocada a imagem, mas se você observar bem, você acaba encontrando sempre pessoas negras, pardas ou mulatas. Você não vê um lourinho de olho azul sendo exorcizado. Então, o que há por trás dessa perseguição religiosa, na verdade, é racismo. E racismo é crime. Nós não devemos aceitar. Não é tolerância religiosa do tipo eu te aturo do jeito que você é, mas a aceitação do outro como ele é. Já que o budismo preza a suprema dignidade da vida de cada ser humano. Por isso é chamado de humanismo cósmico. Ok? Nami Horenge Kyo. A gente se vê.